Muitos Itã, Odu, tratam do mito da vida e das ações de Iami. Um deles, do Odu Oxá-Meji, relatado a seguir, conta como elas receberam o poder de atuar sobre a vida dos homens. Eié, pássaros como Igum, urubus, Adã, morcegos, e outros conhecidos, e Enian, seres humanos, quando vieram do Orum, plano invisível, para o Aiê, plano visível. Fizeram um juramento na encruzilhada que une os dois mundos, Icoritá Metá. Nele comprometeram-se, frente ao Lodumare, Deus, que nenhum deles iria trair ao outro, no sentido de matarem-se entre si. Porém, chegou uma época em que não havia mais nada para os seres humanos comerem. Eles começaram a passar fome e a morrer. Só os Oleié davam um jeito de sobreviver. Dúvidas aí? Comentários? Não? Por exemplo, né? Isso ali tem aqui algumas formas diferentes, né, de entender ou de ser e estar, né? Que é, por exemplo, a gente vai chamar o plano, enquanto, por exemplo, os espíritas vão chamar de plano espiritual, a gente vai chamar de plano invisível. E aí os espíritos vão chamar de plano material, a gente vai chamar de plano visível, né? Ou seja, o plano invisível é o Orum, né? Para os católicos vai ser o céu, e o plano visível é o Aiê, né? Para os católicos vai ser a Terra. Então isso é só um exemplo de como a gente trata, por exemplo, algumas questões diferentes. É eu agora, né? Então um dia chegou um homem, Exu, e perguntou-lhes por que estavam morrendo de fome se havia tantos pássaros voando. Os seres humanos responderam que não poderiam matá-los, pois haviam prometido ao Lodumare que nenhum deles iria trair um ao outro. Melhor dizendo, nenhum ser humano poderia matar os pássaros e nem os pássaros a ele. Após a partida de Exu, que os havia incitado, os homens decidiram começar a matar Eleie e comê-lo. Estes últimos, então, muito irritados com a quebra do pacto, levaram o caso ao Ser Supremo. Os seres humanos foram considerados culpados e Olodumare deu aos Eleie o poder de matar os homens e de verem tudo o que se passava na Terra e assim envenenar a vida deles, podendo fazer deles o que bem entendessem. Isso se deu através de uma cabaça que se chama Igbaie, cabaça do mundo. Acho que tu Os pássaros perguntaram o que poderiam fazer com a cabaça. E o Lodumaré falou que daquele dia em diante eles poderiam fazer tudo aquilo que quisessem com a ajuda dela. Ou seja, esta representava um poder para eles. Qualquer coisa que quisesse saber a respeito dos seres humanos, era só olhar para dentro dela e poderiam ver tudo. Só falar dentro e qualquer coisa que quisessem se tornaria realidade.
As Ya'ami poderiam então ver e destruir a vida com o poder que possuíam através da cabaça. Foi assim que começaram a manipular os Eniyan, seres humanos. Outro Itã, do Odu Ogbel Sa, relata a chegada de Ya'ami à Terra. Narra que eles vieram para a Terra querendo ter uma residência, ou melhor, 7 residências nos 7 pilares da Terra. Estes pilares constituíam-se em 7 árvores, e quando as Yami foram questionadas sobre o que fariam, após agarrarem-se às árvores, elas responderam que em 3 delas fariam mal, destruindo, matando, trazendo doenças e infelicidade a alguém. Em outras 3, fariam bem, permitindo felicidade, vida longa, saúde e alegria. Na última, sua principal casa e sede da essência de seu poder, fariam toda a coisa que quisessem fazer, trabalhando para a felicidade ou para a infelicidade, conforme lhe agradasse. O primeiro Itã fala da cabaça, símbolo do poder genitor feminino, útero, repositório do mundo, e da sua força, e conta que a traição feita pelos homens deixou-os entregues à própria terra. Dessa forma, quando pensamos que a matéria genérica da formação do homem está impregnada na matriz ancestral feminina, temos que o desequilíbrio da relação provoca no homem disfunções intrínsecas. Comentários, dúvidas? Não? Então essa aqui é uma passagem do livro Kitabo, né? Página 24. Mowo. Universo visível e invisível. Ou seja, universo visível, o Aie, e o universo invisível, Orun. Né? Então vai dizer assim: o universo visível é uma camada externa e concreta de um universo invisível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo está ligado, tudo é solidário. E o comportamento do ser humano em relação a si mesmo, em relação ao mundo que o cerca, é objeto de regras extremamente precisas. Era isso que eu vinha falando, né? Como tu te relaciona contigo mesmo e como tu te relaciona com o coletivo. A violação dessas regras pode romper o equilíbrio das forças do universo. E esse desequilíbrio vai se manifestar por meio de diversos tipos de distúrbio. Ou seja, né, a gente está falando que as Yami, Ojai e Yami Ashorongá detêm o poder dos 7 pilares do mundo. Né? Então, 6 delas vão fazer questões positivas e 3 delas questões negativas e 3 delas positivas. E uma fica intermediário, né? Pensando que ela vai agir conforme for agradada. Ou seja, então essa violação, né, das relações, né, e das regras do universo, muitas vezes elas vão se desdobrar em questões negativas, né? Que é aquilo que o ditado que a gente fala, né? As águas vão e voltam, né? O meu comportamento comigo e com o coletivo, se é positivo, né? Tende a desdobrar em consequências positivas. Se é negativo, tende a se desdobrar em consequências negativas, né? Então isso é só para a gente contextualizar, né, ali o que está falando no texto, né, de que a gente não acredita em culpabilidade, acredita em ação e consequência.